noite nós vamos olhar a palavra de Deus em Mateus capítulo 18, vou ler os versos 6 a 9 e vou tratar especificamente de um assunto que está presente nesse texto. Mateus 18, verso 6, a Bíblia diz: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que, tendo dois, seres lançado no inferno. A passagem que nós lemos, ela é importante para o que eu quero observar essa noite, porque aqui nós encontramos algo sobre a responsabilidade humana e também a soberania divina. Esse assunto, na verdade, é um assunto que buga a cabeça de muita gente. Algumas pessoas vão dizer coisas do tipo: é perigoso ensinar sobre predestinação, é perigoso dizer que existe predestinação, que não existe perda de salvação também. Isso aí vai levar a pessoa a uma atitude de complacência, uma atitude de indolência. É muito ruim, muito perigoso isso. E algumas pessoas vão aconselhar pastores, vão dizer para os pastores: não vai pregar na sua igreja predestinação não. Sei que aqui é assim, né? Aqui nunca fala sobre isso, né? Não, o nome da Igreja Batista Reformada, eu acho que nós estamos seguros de que não tem essa bobeira aí não. É bobeira dizer que você não deve pregar sobre predestinação, que você não deve ensinar que não existe perda da salvação. E esse medo é um medo que não é sem nenhuma justificativa, mas ele não é um medo legítimo. E é o seguinte: existe sim a doutrina da predestinação mal compreendida, mal explicada também, que pode produzir realmente esse tipo de atitude. Em alguns casos isso tem acontecido de fato. Pense no seguinte: Deus, conforme a Bíblia, decreta as coisas que vêm de fato a acontecer, no sentido de que antes do mundo existir, Ele escolhe aquilo que acontecerá ao longo da história. Isso não quer dizer que outras pessoas também não façam escolhas, mas existe uma escolha divina, ou sem a escolha divina, nenhuma outra escolha seria feita. Se Deus não tivesse escolhido que você faria escolhas, você não faria escolhas. Agora, não é verdade que se você não tivesse escolhido que Deus faria escolhas, Ele não faria escolhas. É Deus que vem primeiro e Ele é a primeira causa de tudo. Não quer dizer que não existam causas secundárias. Mas olha só, pessoas às vezes ouvem essa questão de que Deus determinou todas as coisas. E, por exemplo, na nossa confissão de fé, nós temos um artigo que diz coisas do tipo que tudo aquilo que vem acontecer no tempo e no espaço está dentro do plano de Deus, está dentro daquilo que Deus decretou, não negando as causas secundárias e também não criando um cenário em que Deus seja o autor do mal, porque isso é muito importante esclarecer. Mas algumas pessoas não conseguem entender como isso pode ser. Então, conta-se um certo caso de que um homem foi um dia na igreja e ouviu o pastor pregando naquele domingo sobre a soberania de Deus. E aquele homem falou que tudo está no controle de Deus e não acontece nada que não seja da vontade de Deus. Nenhum passarinho cai se não for do consentimento do Pai Celeste. E falou sobre coisas assim e tal. Isso é mais ou menos na época em que carro era uma novidade, tá? Então, aqueles calembeques, sabe, aquelas rodas grandonas e tal. E o seu homem, olhando aquele pastor pregar, começou a pensar assim: olha, eu vim para a igreja hoje no meu carro pela estrada, mas eu dou uma volta para chegar aqui porque a estrada não é um caminho assim muito conveniente. Minha casa não é tão longe se eu atravessar o pasto de carro, né? E ele começou a pensar: mas se Deus determinou todas as coisas, e se realmente é desse jeito e nada acontece que não for da vontade de Deus, então, se hoje o meu carro há de quebrar, meu carro há de quebrar, independentemente se eu for pela estrada de volta ou se eu for pelo caminho, né, cortando o campo assim. É verdade que o campo é meio esburacado, tem pedra no caminho, não é uma coisa planejada para passar com um automóvel, mas meu carro vai quebrar e vai quebrar. Então, eu vou para casa dessa maneira porque aí eu economizo tempo e gasolina. Então, no final, ele foi para casa, atravessando aquela região toda assim, acidentada, esburacada, e pelo meio do caminho, o carro dele quebrou.
Aí ele olhou e pensou assim, Deus tinha decretado que meu carro ia quebrar hoje, estava predestinado. Bem, no domingo seguinte, ele foi no culto, e o pastor estava dando sequência e pregou sobre a responsabilidade humana, e o que o homem precisa fazer, o papel do homem, aquilo tudo. E aí ele ficou escutando aquilo e entendeu. Aí no final do culto ele foi conversar com o pastor e disse, pastor, domingo passado, quando o senhor pregou sobre a soberania divina, eu resolvi que se meu carro estava no plano de Deus de quebrar, ele ia quebrar, independentemente se eu fosse para casa pela estrada ou se eu pegasse o campo e atravessasse o campo com o carro. E sabe o que eu descobri? Eu descobri que estava no plano de Deus que meu carro ia quebrar domingo passado. Hoje eu entendi que o meio pelo qual Deus determinou que meu carro ia quebrar é fazendo de mim um idiota. A Bíblia ensina, sim, a soberania de Deus, mas ela ensina também a responsabilidade humana. E as pessoas muitas vezes não harmonizam essas coisas bem e pode criar realmente um caos muito grande. As tentativas de explicar como funciona a soberania de Deus por um lado e a responsabilidade humana pelo outro, tende, muitas vezes, de exagerar um e menosprezar o outro e não manter um devido equilíbrio. Mas a Bíblia afirma os dois. Nessa passagem, as duas coisas são afirmadas. Eu quero que você observe primeiro a responsabilidade humana. Veja no verso 7. Ai do mundo por causa dos escândalos. Ai do mundo, como assim? Esse ai é um ai de juízo. As pessoas fazem coisas que são um escândalo, elas são cobradas, existe punição para elas, ou seja, se elas são cobradas, porque elas é que têm responsabilidade no ato. Além disso, o texto continua e diz, porque é inevitável que venham os escândalos. Como assim é inevitável? Ora, se é inevitável, isso significa que existe algo já predeterminado, que o escândalo que acontece irá acontecer, de fato ele irá acontecer, é inevitável. Então, Deus determinou, sim. E aí o texto ainda prossegue e diz, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Essa nota de novo a responsabilidade do indivíduo. Ele é cobrado, ele é tratado como aquele que é responsável pelo que aconteceu quando um escândalo acontece. O verso 8 diz, portanto, ou seja, já que é assim, já que o indivíduo que causa um escândalo está em verdadeiros apuros com Deus, portanto, recado agora para você ouvinte, se tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti, porque é melhor entrares na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos ou pés, seres lançado no inferno de fogo. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti, porque melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo os dois, seres lançado no inferno de fogo. Aqui o Senhor Jesus Cristo fala sobre o inferno de fogo e ele deixa atrelado a decisão que o indivíduo faz com o seu destino, se ele vai parar no inferno, tem a ver com as coisas que ele faz, e Jesus então mostra que existem consequências claras para as coisas que nós fazemos, a questão de causa e consequência nas nossas decisões, e como isso está vinculado ao nosso destino final, e Jesus Cristo diz esse portanto, ou seja, já que existe essa consequência das suas decisões, já que a pessoa que traz escândalo terá uma cobrança disso, ele diz, então tome medidas, haja para que você não vá parar no inferno. Claro que a solução real não é você cortar fora mão e pé e olho, isso não realmente impede uma pessoa de pecar. Na verdade, Jesus não está tentando ensinar que isso seja a solução, ele está tentando trabalhar por uma ideia de hierarquia de valores que você vai entender muito bem. Digamos que, suponhamos que uma pessoa pensa assim, eu quero roubar, eu vou lá e vou roubar, mas aí ele pensa, mas eu roubar, eu tenho certeza que eu não vou escapar, e o que eles vão fazer, eles vão cortar fora a minha mão. Você acha que ele vai? Talvez ele vá, se ele acha que ele talvez não seja pego. Mas se ele tiver certeza que o que vai acontecer é que vai ser pego, eles vão cortar fora a mão, ele vai dizer, esquece esse negócio, ok? Então esquece esse negócio. Quer dizer, se ele tem vontade de fazer uma coisa que é pecado, ele tem mais vontade ainda de não perder a mão. E se ele não gostaria de perder a mão, muito mais que ele gostaria de fazer uma coisa errada, mesmo que fosse o caso de perder a mão, que é uma coisa que ele valoriza mais do que a vontade que ele tem de fazer a coisa errada, era preferível ele perder a mão do que ele parar no inferno. Então, quer dizer, é um modo de comunicar que é muito gráfico, muito poderoso, mas não está dizendo que se você resolver assim, vou arrancar um olho, isso vai me fazer pecar menos, não vai. Bem, no entanto, existe sim coisas que você tem que às vezes cortar da sua vida. Às vezes você tem que olhar a realidade e pensar assim,
eu não estou tendo força para vencer essas tentações, eu estou andando com essas companhias, e essas companhias estão me levando para o mau caminho, eu vou ter que me afastar dessa gente, ou eu não vou tomar rumo certo. Então, se uma coisa te faz tropeçar, então corta. Às vezes você vê que você está simplesmente se expondo a coisas que acabam levando você a pecar, e você diz: gente, eu vou ter que cortar essas coisas da minha vida, porque se eu não cortar isso da minha vida, na verdade, isso vai ter um preço para a minha alma, então corta. Então é desse jeito que você aplica isso. Agora, eu quero voltar nessa realidade que está no texto aqui, da responsabilidade humana e do reconhecimento que conforme eu ajo, haverá uma consequência para o meu destino eterno. E também essa questão da inevitabilidade dos escândalos. Como que é essa questão de que é inevitável que venham escândalos? Como assim certas coisas são inevitáveis? Deixa eu me dar um exemplo. Veja o que diz Lucas 22. Jesus aqui falando diz: porque o Filho do Homem na verdade vai, segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Você viu a semelhança? O inevitável e o ai. Jesus aqui, quando ele diz o Filho do Homem vai, é no sentido que ele vai para a cruz. Ele vai lá, ele vai ser traído, ele vai ser preso, ele vai ser condenado injustamente, ele vai ser crucificado. Ele diz: isso vai acontecer. Vai acontecer como? Segundo está determinado. Já estava estabelecido isso. Isso era uma coisa inevitável. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Um recado direto para Judas. Então, essa mesma realidade e intenção. Vamos falar um pouco sobre a soberania de Deus na crucificação de Cristo. Veja o que diz Atos 2, verso 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes crucificando por mãos de iníquos. A frase que está aí no verso 23. Jesus foi entregue para morrer dessa forma, pelo determinado desígnio. Desígnio é propósito, é a ideia de vontade. Era a vontade de Deus que isso fosse feito, que Jesus fosse crucificado. Não que Deus agrade do ato, mas que havia um objetivo a ser alcançado através disso. É o que diz lá o profeta Isaías: agradou ao Senhor moê-lo, fazendo-o enfermar, quando ele dera a sua vida em oferta pelo pecado. Então aqui a Bíblia fala sobre o determinado propósito, desígnio de Deus e presciência de Deus, que essas coisas são inseparáveis, andam juntas. Deus planeja o futuro, sabendo, entendendo o que será o resultado dele levar as coisas nessa direção. Então essas coisas aconteceram segundo a presciência de Deus também. E ele diz: então vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Note como ele diz que o ato foi um ato pecaminoso. Quem fez isso agiu de uma forma iníqua. São pessoas iníquas. Atos 3,15, mesmo conceito, ou seja, desta maneira, matastes o autor da vida. Vocês fizeram isso, vocês mataram Jesus, que é o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. No verso 18, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Então vamos pensar um pouco sobre essa realidade aí. O que significa essa ideia aqui propriamente da profecia, que Deus cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas? Porque, na verdade, a morte de Cristo havia sim sido profetizada. Vocês conhecem essa realidade, você sabe como no Velho Testamento existem muitas referências tipológicas e pronunciamentos de profecia que dizem exatamente o que aconteceria com Jesus Cristo. Ok, então, essas coisas uma vez profetizadas, como que se faz em relação a isso? Se era profetizado que Cristo morreria, que ele seria traspassado, que ele seria levantado como a serpente no deserto, aquela coisa toda. E se isso era, então, uma coisa definitivamente determinada por Deus, alguém poderia, então, olhar para isso e dizer: mas então, as pessoas que agiram só cumpriram a profecia, e então, como que Deus culpa elas? Sabe por quê? Porque o que elas fizeram de mal, elas fizeram de maldade. E, na verdade, elas escolheram isso sim. Elas realmente escolheram. Elas escolheram por si. E por isso elas são cobradas. Que encaixam no plano de Deus e Deus usa para trazer alguma coisa boa, não torna aquele ato em si um ato bom.
Deus é capaz de extrair coisas boas de atos malignos, tipo irmãos conspirarem para vender o seu irmão, que eles acham esse aqui é o favorito do pai, vamos nos livrar dele, vender ele como escravo lá para nunca mais ser visto, voltar para casa e contar para o pai que o menino morreu. Que coisa maligna, coisa terrível. E, no entanto, Deus pôde usar aquilo para bem? Sim, aquilo nem pega Deus de surpresa. Deus já tinha planejado isso, Deus já tinha decidido que isso ia acontecer, de modo que o próprio José, que foi a vítima, mais tarde refletiu e disse, na verdade não fostes vós que me enviastes para cá, mas Deus. E ele percebe que a soberania de Deus estava conduzindo todas as coisas. De maneira nenhuma isso reduz a maldade do ato. Agora, as pessoas têm dificuldade de compatibilizar isso aí. Então, o que as pessoas realmente gostam de fazer é pensar assim, não, esse ato mal não foi predeterminado por Deus, não foi, mas foi. Biblicamente foi. A teologia reformada é a teologia que realmente faz uma harmonização responsável e coerente desses conceitos da responsabilidade humana e a soberania divina. E as distorções para os dois lados são evitadas. Deixe-me usar uma das confissões clássicas da fé reformada. Eu vou ler da segunda confissão helvética, um trecho onde trata disso, e veja uma expressão do que é a doutrina reformada em relação a essas verdades. Todas as coisas são governadas pela providência de Deus. Opa, vocês viram isso? Quantas coisas? Todas as coisas. Então, ótimo. Se José é vendido como escravo para o Egito, isso é algo que foi governado pela providência de Deus? Sim. Se Jesus Cristo é crucificado e Judas o trai, isso é governado pela providência de Deus? Sim. Conforme essa ótica, sim. Continuemos. Cremos que tudo o que há no céu e na terra e em todas as criaturas é preservado e governado pela providência deste Deus, sábio, eterno e onipotente. Com reticências um pouquinho adiante, eis porque desaprovamos as afirmações temerárias daqueles que dizem que, se todas as coisas são geridas pela providência divina, então nossos esforços e diligências são inúteis. Seria bastante deixarmos tudo ao governo da divina providência e não nos preocuparmos nem fazermos coisa alguma. E mais adiante um pouco, Deus, que destinou a cada coisa o seu fim, ordenou o começo e os meios pelos quais a coisa atinge o seu alvo. Agora, então vamos observar o que é importante aqui nessa afirmação. Eles afirmam aqui que sim, Deus governa tudo, mas dizem que eles desaprovam aquilo que é uma afirmação de natureza temerária das pessoas que dizem, então se Deus é soberano sobre tudo, se tudo é gerido pela providência divina, então nossos esforços não fazem diferença, são inúteis. Ou então as pessoas dizem que nós não precisamos nos preocupar com nada e nem nos empenhar, nos esforçar, e eles dizem isso aí é um conceito errado. E eles então concluem dizendo assim, Deus que sim, destinou cada coisa a seu fim, Ele também ordenou o começo e os meios pelos quais cada coisa atinge o seu alvo. Essa questão dos meios é muito importante entender. Agora, então, é importante você reconhecer que existem muitas pessoas que vão ter uma resistência à doutrina reformada, que vão dizer, não, se for assim, então a coisa é fatalista. E não sei quantas vezes que eu já ouvi alguém falando que calvinismo é fatalista. Gente, não é, tá? Não é. Agora, existe fatalismo? Existe. E existe sim um risco de uma pessoa que pensa que calvinismo é fatalismo, e você pega essa pessoa e você não trata disso, você não conversa sobre isso, e você diz, não, mas é calvinismo mesmo aqui Romanos 9. Não, esfrega Romanos 9 na cara dele até ele dizer assim, tá, não aguento, Romanos 9 tem que estar na Bíblia, eu tenho que concordar. E você sabe o que o cara faz? Ele vira um fatalista, porque ele não conseguiu raciocinar um equilíbrio, uma alternativa. E se ele não aceita, muitas vezes ele não aceita, não é porque ele não consegue ver que, tá, eu percebo que em Romanos 9 você tem uma pega aí, esse negócio parece que dá margem para o seu pensamento. Mas não tem como ser, porque aí seria assim, não faz diferença se eu converto, se eu não converto, não faz diferença se Jesus morrer por mim, já estava predestinado, não faz diferença se eu evangelizo ou não, quem está predestinado vai ser salvo. Então, assim, a Bíblia não ensina isso, meu amigo. Então, assim, a coisa que a pessoa está observando é legítima, gente. Você não pode pegar e falar assim, você é um cabeça dura, eu estou te mostrando na Bíblia. Não, gente. Você tem que reconhecer que o que ele está vendo duas opções, mas ele não está vendo a terceira, que é a bíblica, que harmoniza tudo.
E você não pode só empurrar a pessoa até a beirada para ela cair de um extremo no outro. Senão, assim, tem um ponteiro que está para cá, tem um ponteiro para cá, o ponto meio está no equilíbrio, você empurra ela para cá, ela dá a volta e cai aqui. Cuidado. Cuidado em como você apresenta a fé reformada. Vamos observar, então, algumas coisas. Eu quero ler para vocês o que Spurgeon tem a dizer sobre isso. Não pode faltar uma citação de Spurgeon, né? Senão o sermão não ganha uma boa nota. Olha só. Spurgeon diz, os decretos de Deus serão cumpridos. Ok? Isso vai acontecer. Aí é o inevitável. Há, no entanto, pessoas que argumentam a partir daí que, portanto, nós podemos nos sentar de braços cruzados e simplesmente não fazer nada para a salvação dos perdidos. Tal pessoa é muito tola, porque ela precisa estar ciente de que essa mesma lógica que a levaria a uma completa inatividade espiritual também requeriria dela uma inatividade em todas as outras áreas, de forma que ela não poderia mais comer nem beber, nem pensar nem respirar, nem fazer coisa alguma, a não ser ficar largada como um pedaço de pau sob os fortes ventos do destino. Isso é absurdo demais para precisar de uma resposta. E Spurgeon tem aqui uma observação muito pertinente, porque ele está reconhecendo o que é isso. Pensa comigo o seguinte, uma pessoa que diz assim, não vou estudar para a prova não, Deus já decretou se eu vou tirar uma boa nota, vai nessa, vai nessa. Você vai descobrir o que Deus decretou, você vai ser igual o cara lá com o carro quebrado. E Deus decretou os meios também, então olha lá. Você agradece a Deus pela comida? Jesus agradeceu. Ele, pegando comida, deu graças, não é? Agora pensa um pouco. Faz sentido agradecer a Deus pela comida? Não é verdade que para você ter comida, alguém trabalhou na roça, alguém trabalhou no transporte, alguém trabalhou no supermercado, alguém trabalhou na cozinha. E essas pessoas, sim, essas pessoas foram, na verdade, agentes. E por trás de tudo, se você tem comida na mesa, Deus providenciou. É esse tipo de conceito que você tem que conseguir captar. Isso está em toda a página da Bíblia, praticamente. Deus realmente governa todas as coisas. Agora vamos falar do exagero das pessoas que caem realmente no fatalismo. Existe isso no tempo bíblico. E Jesus combateu. E às vezes as pessoas não percebem. Mas tem uma turminha, na história nós chamamos de essênios. Já vou falar de essênios. No tempo do Novo Testamento, em Israel, o que havia em termos de facções aí religiosas, você tinha fariseus e saduceus, esse pessoal aparece o tempo todo, né? Jesus é mencionado interagindo com eles, então nós temos uma noção deles. Se você não for além da Bíblia, talvez você não tenha noção dos essênios. Mas havia aquilo que nós chamamos de essênios, e a palavra essênio é interessante, que ela vem de uma palavra aramaica, que na verdade ela significa aquilo que alguém terá que sofrer, ou aquilo que é predestinado, ou o destino de alguém. E na verdade, se você em vez de pegar aquela palavra aramaica e meio transliterar ela e sair pronunciando uma coisa, tentativa de ser alguma coisa semelhante ao som daquela palavra lá, que sai na nossa língua como essênio, se você quiser traduzir mesmo, você pode traduzir aquela palavra, aquele termo como fatalista, porque esse é o sentido da palavra essênio. Os essênios, eles tinham uma linha fatalista de judaísmo. Até Flávio Joséfo, na sua história, ele fala sobre as diferenças entre fariseus, saduceus e essênios, e ele mostra que os fariseus acreditavam na soberania de Deus, mas também acreditavam em responsabilidade humana. Agora já essênios, eles assim, tudo é a soberania de Deus, Deus faz tudo e o ser humano não tem agência nenhuma não. Então, essa mentalidade que você vai encontrar tinha muito a ver com o fato que os essênios costumavam se isolar da sociedade e morar em locais onde, na verdade, eles não interagiam muito com a sociedade. E Jesus Cristo vai repreender isso. Mas vamos lá, vamos pensar um pouco sobre o judaísmo. Coloquei algumas citações aí que vocês podem acompanhar sobre coisas que você encontra se você começar a ler a literatura do judaísmo ali desse período em que o Senhor Jesus Cristo esteve aqui na Terra, coisa que também é um pouco anterior, que ajuda a formação ali da mentalidade das pessoas. Ouça essa citação e me diga o que você acha disso aqui. Um homem não machuca o seu dedo neste mundo, a menos que isso tenha sido decretado do alto. Uma forte declaração da soberania de Deus, não é? Ok, mas peraí, pensa um pouco. Um homem machucar o seu dedo, às vezes não tem a ver com escolhas do indivíduo, não. Às vezes você resolve assim, eu vou fazer esse negócio aí, é um pouco perigoso e pum, o seu dedo. Então, quer dizer, se você machuca o seu dedo, necessariamente isso está relacionado a escolhas suas. Às vezes não suas, mas de outra pessoa. Às vezes uma pessoa faz uma coisa assim, sem pensar e pum, machuca o seu dedo. Quer dizer, de todo jeito existe ali uma escolha humana envolvida em muitos dos acidentes onde a sua mão pode ser machucada. Às vezes acontecem coisas que não estão
no seu poder de decisão, né? Você está andando ali pela rua e, de repente, uma coisa voa de um carro, o carro bate numa pedra e atira ela pau, acerta o seu dedo, machuca seriamente o seu dedo. Pode acontecer e você vê que não teve nenhuma ação deliberada e você diz, poxa, então assim, foi Deus, né? Mas na verdade eles estão dizendo que tudo foi Deus. Isso é bíblico? Sim. Isso não é diferente, em tese, do que quando Jesus disse que nenhum passarinho cai, a não ser que seja do consentimento do Pai Celeste. Então, quer dizer, isso aqui está dentro da lógica. Agora, nós não sabemos se isso aqui está reconhecendo também algo da responsabilidade humana, tá? Mas, pelo menos, assim, existe essa ênfase aqui. Outra frase, outra citação aqui. A praga pode alastrar-se por 7 anos, mas nenhum homem morrerá antes da sua hora designada. Isso é um conceito bíblico? Sim, é um conceito bíblico. Você consulta o finalzinho do Salmo 139. Ele diz assim: todos os meus dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Isso é um conceito bíblico. Então, todos os seus dias foram determinados antes que nenhum deles havia ainda. Se um dia você sofreu um acidente, se um dia você teve uma alegria muito grande, alguém te surpreendeu com uma coisa que fez o seu dia, todos os seus dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. O salmista reconheceu isso, ele entendia a soberania de Deus. Então aqui nós vemos a soberania de Deus sendo retratada de uma maneira que se harmoniza bem com a Bíblia. Mas, de novo, nós não estamos vendo aqui se existe um reconhecimento da responsabilidade humana. A próxima citação vem da Mishnah, onde diz assim: tudo é previsto, mas a liberdade é dada. Ok, isso é interessante. Tudo é previsto. Veja, não diz que tudo é predeterminado, mas tudo é previsto, mas liberdade é dada. A pessoa tem liberdade. Ok? Eu diria que sim, certamente Deus prevê tudo, e eu diria que sim, pessoas têm uma liberdade de ação. Agora, ao mesmo tempo, eu não sei se eu concordo com o que essa pessoa realmente quis dizer que escreveu isso, porque parece muito que é aquela visão que Deus só constata, porque ele é onisciente, então ele meio que constata. Se a pessoa fazer isso, a pessoa fazer isso, não tem o que fazer, a pessoa fazer isso. Então, assim, a pessoa, eu dei liberdade, agora sofrer com as consequências, sabe? É tipo assim, Deus não tem, então, realmente um controle? Parece que é isso. Se for isso, aí não. Aí Deus já deixou de ser soberano, só o homem que tem responsabilidade. Outra frase, isso aqui do Rabi Hanina, ele diz: tudo está nas mãos de Deus, exceto o temor de Deus. Opa! Isso é interessante. O que você me diz? Isso aqui é bíblico? Não, isso aqui é antibíblico. Vamos entender o que essa frase é. Tudo está nas mãos de Deus, exceto o temor de Deus. Então, por exemplo, aconteceu uma tempestade na quarta-feira. Ah, Deus determinou. Deus controla as coisas assim. A pessoa diz: a criança não veio a nascer, a mãe perdeu a gravidez. Oh, está nas mãos de Deus. Agora, muitas coisas assim, a gente diz, Deus controla. Deus faz acontecer conforme Ele quer. Mas a questão do temor de Deus, se você vai ser uma pessoa temente a Deus ou não, isso aí não. Isso é uma área que é tão sagrada, mas tão sagrada que Deus não interfere. Deus só joga a bola para o seu campo e diz: faz aí o que você for fazer, que eu não mexo nessa área. Isso aí eu não interfiro. Então essa pessoa está tomando essa posição. Você sabe que tem muito evangélico que acredita isso. A maioria. Eles dizem: Deus não interfere nisso. Isso aqui não é bíblico. Não é. Agora vamos ver uma outra coisa. Um documento chamado o Documento de Damasco é um documento essênio, lá dos fatalistas. E ele vai mais longe nessa questão da soberania de Deus, a ponto de meio que esmagar a responsabilidade humana. E ele dá a Deus, de fato, um papel ativo em causar diretamente o pecado, inclusive o pecado dos homens. É uma interferência de Deus que os compele numa direção para que eles façam o mal. Uma citação desse livro diz: pois Deus não os escolheu primordialmente, ou seja, eles não foram predestinados. E aí explica: aqueles a quem ele odiou, ele causou que desandassem. E aí, isso é bíblico? Cuidado com isso aí. Isso não é bíblico. Isso aí é realmente o tipo de coisa que você tem que tomar cuidado se as pessoas pensarem: se Deus controla tudo, Deus determina tudo, então a pessoa que faz coisa errada, então é Deus que causou. Na teologia nós falamos sobre a maneira em que Deus interfere nas pessoas. Nós falamos que Deus interfere ativamente para levar pessoas a fazerem decisões que elas não fariam, no sentido de levá-los a arrepender-se e crer, porque elas não iam fazer sem interferência divina.
Mas a pessoa se endurecer e persistir no erro, Deus não tem que chegar lá e fazer uma interferência, porque Deus vê, o cara eu não predestinei, ele está querendo crer, ele vai fazer a coisa, não, ele vai converter. Aí Deus fala assim, vira a chave dele, não deixa. E não existe isso não, gente. E se você acha que calvinismo é isso, então assim, dê uma chance e deixa a gente dizer alguma coisa sobre isso, não chega nessa conclusão não, porque, poxa, isso aí a gente abomina também, tá? Deus não é aquele que faz as pessoas pecarem. A pessoa não pecaria se ela não existisse. Deus a criou. A pessoa não pecaria se Deus não a mantivesse em existência. E ela, se está viva ainda, é porque Deus a sustenta. Isso é verdade. Se Deus falasse, eu não quero que Judas traia Jesus. Absolutamente. Em nenhum caso. Isso não pode acontecer. Era só Deus ter tirado o poder de ação de Judas e não tinha feito nada. Mesmo querendo. Não é verdade? Assim, existe uma realidade onde Deus esteve envolvido? Sim. Se não fosse Deus mantendo Judas ali com a capacidade de agir, Judas não tinha feito nada. Então você não pode dizer, em nenhum sentido Deus queria que aquilo acontecesse. Em algum sentido, Deus queria sim que acontecesse, para usar aquilo para um fim benéfico. Não no sentido em que ele aprovasse aquele ato, que ele achasse lindo o que Judas estava para fazer e que aquele ato em si era algo bom. E também não no sentido em que Deus agiu em Judas para que o ato fosse feito por Judas involuntariamente. Judas agiu de si mesmo. Ok, então vamos lá. Ainda outro documento essênio aqui. Existe um documento chamado o Tratado dos Dois Espíritos. Esse tratado diz que Deus, quando criou o mundo, ele criou dois espíritos e botou esses dois espíritos para agir e viram um negócio mais maluco. Um dos espíritos é um espírito do engano, o espírito do mal. Então, a resposta dessa obra dos essênios em relação ao que é a origem do mal, é simples, Deus criou. O mal, uma coisa criada, Deus fez um espírito já criado com malignidade, com essas características todas que são indevidas para que se tenha, e Deus soltou esse negócio no mundo e botou ele para agir, e então quando ele atinge alguém, é Deus, através dele, fazendo isso acontecer, porque Deus o fez dessa maneira para isso. Bem, esse livro fala o seguinte, o que foram Moisés e Arão? Deus teria livrado Israel do Egito e lhe dado a lei, mesmo que tais pessoas nunca tivessem existido. O que você acha disso aí? Você concorda com isso? Aí que você tem que tomar cuidado, porque realmente você entra nessa ideia de fatalismo. Isso aqui é uma expressão clássica do fatalismo. O que iria acontecer, faz diferença se Moisés obedecesse, se Arão estivesse ali envolvido. O que acontecer, iria acontecer. É bem aquela mentalidade, o carro vai quebrar se o carro quebrar. Isso realmente impregnou muito a mentalidade das pessoas ali do judaísmo. E eu falei alguma coisa sobre Joséfo, se você lê as obras de Joséfo, você encontra isso de vez em quando. Deixa eu te dar uns exemplos disso. Joséfo, ele conta como as histórias da Bíblia eram assim explicadas lá por rabinos que ele tinha ouvido durante sua vida. Ele conta lá, em certo momento, quando José estava lá como governador do Egito, e a primeira vez que os irmãos dele vão e compram grãos, voltam para lá, ele diz, vocês só podem voltar e comprar novamente se vocês trouxerem o irmão mais novo que vocês dizem que vocês têm, que no caso era Benjamim. E Jacó fica totalmente relutante em deixar o seu filho mais novo, Benjamim, ir, e não quer de jeito nenhum. Então, a conversa, conforme o que Joséfo diz que os rabinos ensinavam, teria acontecido lá. Isso não está na Bíblia, tá, por favor. Estou dizendo o que esse pessoal, assim, nas suas viagens de maionese lá fizeram. Eles falaram o seguinte, Judá chega e conversa com o pai dele e fala assim, deixa sim Benjamim ir, porque afinal de contas, nada poderá ser feito a ele, a não ser o que Deus designasse. E isso aconteceria mesmo se ele ficasse com seu pai. Tipo assim, Deus determinou o dia que Benjamim vai morrer. Se Benjamim vai morrer daqui a 3 semanas, ele vai morrer daqui a 3 semanas. Se ele for com a gente e morrer lá, não é diferente do que ele ficar aqui. Todo jeito vai morrer daqui a 3 semanas. Entendeu? É bem essa mentalidade. Isso é fatalismo. José, em outra parte, conta sobre a história de Acabe. Sabe Acabe? O rei Acabe? O rei Acabe recebeu uma profecia antes de ir para a guerra, e a profecia que ele recebeu antes de ir para a guerra disse para ele que naquela batalha ele morreria. Então Acabe toma todas as medidas para que isso não aconteça, ele se disfarça e tal, só que quando ele está lá, uma flecha vem e acerta ele na brecha
que não era muito grande, da armadura, e entrou e o feriu mortalmente. Ele morreu de fato. Então, Joséfo diz o seguinte: poxa, não tem nada que é mais benéfico do que uma profecia que te fala sobre o futuro, porque isso te dá, então, o conhecimento prévio do que vai acontecer para você poder evitar certas coisas. E aí ele imediatamente diz, só que o poder do destino é tal que nem mesmo esse conhecimento prévio te capacita a escapar dele. Peraí. Nada é melhor do que a profecia, porque assim a presciência te fala o que você precisa saber para você poder evitar um certo destino. Só que a força do destino é tão grande que nem o conhecimento prévio te torna capaz de escapar dele. Gente, isso não é conversa de gente sensata, não. Vocês perceberam a incoerência nessa fala? Ok. Isso é, de fato, fatalismo. E havia, sim, fatalismo no judaísmo. E quando Jesus esteve aqui na Terra, ele lidou com gente que pensava assim: o mundo vai para o inferno, eu não vou me envolver, eu não vou fazer nada. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou sair da comunidade, eu vou sair da sociedade, eu vou viver lá isolado, eu vou buscar Deus, e eu não vou, assim, me preocupar com esse povo, não. Quer ir para o inferno, vai. Também não tem como fazer nada, porque se eu tentar pegar essas pessoas que Deus destinou para o inferno e tentar sacudir e falar com elas aqui, converte, vai dar resultado, não. Quem vai ter que ir para o inferno, vai ter que ir para o inferno. Nada que eu faça diferença. Então, esquece. E eles se isolavam da sociedade. E não sei se você já percebeu isso, mas Jesus está mirando essa turma aí, quando ele fala assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem a todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. O que você acha? Se isolar da sociedade e fazer uma vida de monastério é o que Deus quer? Não, Deus não leva você a entender que você deveria se preocupar com as coisas eternas e buscar a santidade e coisa assim, para pegar você e colocar você como uma luz que você esconde debaixo de um móvel e depois não serve para iluminar mais nada. E aí Jesus faz uma questão de causa e consequência. Vocês notaram no verso 16? Para quê? Para quê? Faça assim, para quê? Causa e consequência. Faça o quê? Assim brilhe a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras de vocês e glorifiquem o Pai de vocês. Ou seja, seja uma luz do mundo, envolva-se, evangelize, testemunhe, de modo que o que vai acontecer é que pessoas que não estavam glorificando ao Pai venham a glorificar o Pai. Gente, isso aqui é uma rajada bem em cima da ideia de fatalismo. Então Jesus está realmente indo contra todas essas coisas. E Jesus constantemente fez isso, gente. Ele mostrou essa questão de causa e consequência. Ele diz, por exemplo, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Está vendo? Se isso não acontecer, vocês vão para o inferno. Então, arrependam-se. Jesus também disse, se não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Aqui você tem gente que é escolhida, certo? Então, já que é escolhida, aí não faz diferença o que aconteça. Não, exatamente porque eles são escolhidos, por causa de serem escolhidos, certas coisas terão que acontecer. O quê? Tipo, os dias aqui, no caso dessa tribulação, terão que ser abreviados. Do contrário, os escolhidos não seriam salvos. Opa! Então, não é só que o destino final foi determinado, foi também determinado um certo meio. Vocês perceberam? Então, o trajeto que leva àquele fim é necessário. Não é só o fim que vai acontecer, independente se for por esse caminho, aquele ou qualquer outro. Existe um meio que terá que ser seguido. E isso está na Bíblia, por exemplo, em Romanos 10, versos 13 a 15, onde a Bíblia diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É um convite para toda a humanidade isso. Qualquer um. Invoca o nome do Senhor, ele salva qualquer um. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Gente, aqui o apóstolo Paulo mostra toda uma cadeia de causa e consequência. Para que uma pessoa venha a ser salva, tem certas coisas que acontecer. Pessoas terão que pegar e enviar alguém lá onde essa pessoa está. E essa pessoa que vai terá que pregar. Terá que pregar.
Então, depois de pregar, a pessoa ouvindo, ela terá que crer. E ela crendo, ela então vai invocar. Agora, qualquer um desses passos no processo, se for sabotado, o resultado não acontece. Entendeu? Se Deus então predestina isso aqui, na verdade, para predestinar isso, ele predestinou isso e cada passo, para que chegasse lá. E se você tirar um elemento e diz, mas isso aqui está determinado, não precisa desse elemento aqui. Claro que precisa. Como crerão naquele de quem nada ouviram? Não vão. E para invocar o nome do Senhor tem que primeiro crer. E a pessoa então que diz, então está predestinado, eu não tenho que crer. É necessário cada passo. Na história, além dos essênios, você vai encontrar pessoas que têm essa ideia de que o destino é determinado de uma forma que nada que faça esforço e empenho tenha qualquer implicação de causa e consequência em ideias como o estoicismo, o Islã, isso é muito forte no Islã, no panteísmo, e em alguns casos de pessoas que se dizem cristãs, como, por exemplo, os libertinos na época da Reforma. Já ouviu falar? Okay? Pastor já. Os outros aqui vão ter que estudar um pouco mais de teologia com ele. Os hipercalvinistas. Além disso, hoje em dia, gente como muitos ateus que adotam certas linhas. Pessoas que conhecem alguma coisa de psicologia vão saber, por exemplo, behaviorismo, B.F. Skinner, pessoas assim. Existe toda uma perspectiva sobre a realidade humana que é bem fatalista. E tem gente que olha esse negócio e fala assim, aqui uma pessoa que é um cientista ou um psicólogo, alguma coisa assim, falando que o ser humano não tem livre-arbítrio, a ciência chegando na Bíblia. Vai nessa não, isso aí não tem nada a ver com o que a Bíblia ensina não, tá? Não tem. Calvino, na época da Reforma, estava ensinando que Deus é soberano. Então, algumas pessoas distorceram aquele ensino e começaram a definitivamente ensinar uma linha fatalista. Essas pessoas foram chamadas libertinos, porque eles diziam exatamente isso. Não faz diferença nos nossos esforços, então nós não vamos nos esforçar. E a gente tem vergonha que faz esse tipo de coisa, tá? Mas, assim, sério mesmo. Calvino interagiu com eles e ele escreveu o seguinte, isso aqui é uma palavra que ele dirige a eles. Nós dissemos acima que se alguém atribui tudo a Deus, como fazem os libertinos, e diz que o homem não faz nada, então a consciência deixa de ser uma questão de importância. Deixe-me repetir essa frase, porque, olha, o que Calvino combateu está circulando hoje no Brasil em igreja evangélica. Você pode, por exemplo, encontrar uma pessoa que... Você encontra gente citando ele na internet. Vincent Cheng ou Vincent Chung, já ouviu falar? Ocasionalismo, é a mesma linha. Esse tipo de pensamento, Calvino combateu. Aquilo não é calvinismo. De vez em quando você vê uma pessoa tentando refutar calvinismo e chegando e falando assim, porque calvinismo é uma tentativa de cristianizar o estoicismo. Aí pega um cara tipo o Vincent Chang para citar ele para dar prova. Pô, o Vincent Chang é mesmo, cara. Aquilo ali não é calvinismo, não. Eu quero mostrar isso em calvinistas padrão. Não é a ideia. Agora, presta atenção no que ele diz. Se alguém atribui tudo a Deus como fazem os libertinos, então essa pessoa torna a consciência humana uma questão sem importância. Ou seja, num caso como os libertinos fazem, se Deus pegar uma pessoa e disser, você será condenado pelas suas obras, a pessoa tem direito de reclamar e dizer assim, mas como assim? O que eu faço ou deixo de fazer não influi. O Senhor é quem faz tudo acontecer. Nessa ótica seria isso mesmo. Deus mandaria alguém para o inferno por coisas das quais ele mesmo é culpado e não o indivíduo que ele manda para o inferno. E a acusação constante que é lançada contra o calvinismo é isso. Geralmente, irmãos, por pessoas que simplesmente pressupõem que é isso e não examinaram devidamente o calvinismo para reconhecer que, é outra coisa. Nossa, essa possibilidade eu não tinha enxergado. Deveriam realmente investigar um pouco mais. De vez em quando tem gente maliciosa que sabe que não é, mas pensa assim, vai sair gente da minha igreja e ir para lá, né? Tá muita gente virando reformado, eu vou ter que usar um pouco de mentira aqui. Tem que usar as táticas do diabo, Deus abençoa para as pessoas não saírem da minha igreja. Aí já é um negócio mais sério. Tem gente que faz isso porque realmente não consegue ver a outra alternativa. Deveria ouvir um pouquinho. Mas Calvino, continuando. Satanás e os malfeitores não são, de modo tão efetivo, instrumentos de Deus, que também não hajam em seu próprio nome. Não devemos supor que Deus haja em um homem iníquo, como se ele fosse uma pedra ou um pedaço de madeira, mas usa-o como uma criatura pensante,
conforme a qualidade da sua natureza que o próprio Deus lhe deu. Desse modo, quando dizemos que Deus age nos malfeitores, isso não os impede de agir também em seu próprio nome. Vamos pegar o caso de Judas novamente. Judas traiu Jesus como tipo assim, Deus decretou que o sol brilhasse, o sol brilha, querendo ou não, porque o sol não tem vontade, ele está lá brilhando. É isso? Judas, não. O ser humano, Deus deu-lhe uma natureza, onde ele tem poder verdadeiro de decisão, e ele toma decisões consequentes, e ele agindo conforme essa natureza que Deus lhe deu, Deus coordena as coisas, e Deus de fato faz as coisas acontecer dentro do seu plano, mas assim, ele sabe, esse indivíduo tem vontade de fazer isso. Se tiver oportunidade, ele fará. Mas eu não quero que aconteça, então ele não vai ter oportunidade, acabou. Agora, Deus diz, esse indivíduo tem vontade de fazer essa outra coisa? Vai vir a calhar com o meu plano. Ele tem vontade de fazer. É só colocar ele no lugar certo que ele faz o que ele quer fazer na hora certa. Aí, Jesus chega lá e escolhe 12 apóstolos. E ele escolhe um que não era crente, para que se cumprisse a Escritura. Deus sabia, só você colocar esse cara no lugar certo, na hora certa, é o que ele terá escolha própria de fazer e agirá por si mesmo nesse sentido. Deus não precisa empurrá-lo para o mal, não. Então, essa é a realidade que nós estamos vendo e, no entanto, no meio de tudo isso aí, Deus é soberano, porque nada acontece nesse sentido, a menos que Deus queira que aconteça. Agora, os ocasionalistas ali com quem Calvino lidou, os libertinos, Calvino os chama de blasfemos e hereges. E ele diz que a blasfêmia deles é de fazer Deus ser o autor do mal. Qualquer coisa, e você pode ver que as nossas confissões batem essa tecla e dizem, olha, Deus é soberano e ele controla tudo e governa tudo, mas não de uma maneira que o torne o autor do mal. Se alguém cruza essa linha aí, ele vai para fora do cristianismo, tá? Isso é um negócio muito importante você entender. A verdade é que esse tipo de fatalismo, ele produz, sim, uma certa indiferença. O estoicismo, você vê isso claramente. O estoicismo pregava a apatia. Você via a sua mãe sofrendo horrivelmente com uma doença fatal e você, assim, não se envolver. Não se envolver. Esse é um estoico. Okay? Não sofra. É o destino. Não vá contra isso. Esse tipo de atitude de se conformar e então, portanto, nem tentar é uma coisa muito perigosa e muito nociva. Agora, Calvino tem uma coisa interessante a dizer sobre isso também. Ele fala o seguinte, fatalismo é um termo usado pelos estoicos para a sua doutrina de necessidade que eles formulam a partir de um labirinto de raciocínios contraditórios. Ou seja, Calvino está dizendo, aquele pessoal pode se achar muito inteligente, mas não era não, porque eles caíram em contradição. Os raciocínios deles são contraditórios. Ele mais adiante um pouco descreve assim, nesse mesmo texto, caso estivesses disposto a investigar os meus livros, teria sido imediatamente convencido de como o fatalismo me é ofensivo e profano. Descobriria ainda que esse mesmo termo detestável, fatalismo, foi injustamente lançado contra Agostinho por seus oponentes. Isso aqui é bem interessante, porque Calvino, naquela época, já teve gente falando assim, Calvino é um fatalista, Calvino é igual aos estoicos, e Calvino dizendo, não sou. Ele fala assim, mas primeiro, vamos pensar uma coisa aqui, se você tivesse realmente examinado os meus livros, você teria entendido que não é isso que é minha proposta não, ok? Agora, a mesma coisa está acontecendo hoje. Tem gente aí falando que calvinismo é essa linha da filosofia grega, de fatalismo, não sei lá o quê, e é baseado em estoicismo e tal. Aí eles produzem umas frases aí de Calvino, fora de contexto, gente que não leu as obras todas. Não leu o que ele está dizendo. Gente, é fácil fazer isso, você faz qualquer coisa maliciosa pegando uma frase assim. E eu já conversei com pessoas que me mandaram essas coisas. Aqui o que Calvino disse. Eu perguntei, você leu esse livro inteiro ou você só leu isso aí na internet? Alguém te mandou isso num grupo de WhatsApp e aí você está reproduzindo, tipo assim, sou doutor em Calvino, não sei o que ele pensava. Assim, cara, eu já li esse livro todo, o livro combate a conclusão que você está tirando disso aí. Mas o pessoal faz muito isso, sabe? Então Calvino fala com o cara, se você tivesse realmente lido o que eu estou falando e investigado os meus livros, você perceberia que não é nada disso aí. E a outra coisa que ele diz é, inclusive, essa mesma coisa aí que você está falando de mim, falaram a mesma coisa de Agostinho. E no caso aqui, quem estava atacando Calvino era católico, e o católico dificilmente iria dizer assim, e do mesmo jeito Agostinho, essas ideias... Ele não, Agostinho ele teria respeito, por isso que Calvino usa isso. Mas é sempre assim, o pessoal diz, Agostinho trouxe para dentro do cristianismo ideias lá do maniqueísmo. Gente, fala sério. Isso é uma tolice absurda e é uma ignorância. Só porque um cara tem, às vezes, um livro publicado falando isso, não é verdade.
investiga. Os conceitos de fatalismo estão totalmente fora de qualquer coisa que Agostinho propõe e defende. Ele mesmo não era fatalista. Agora vamos pensar um pouco sobre a questão do fatalismo aqui. Lembra do carro lá que quebrou? O raciocínio do cara foi assim: se está predestinado que o meu carro irá quebrar de qualquer jeito. Então, eu vou economizar gasolina e tempo atravessando o campo. Não foi esse? Mas por que parar aí e dizer, se está predestinado que o meu carro irá quebrar? E os outros resultados, eles também não deveriam ser iguais? Para ser coerente, e como Calvino diz, isso aqui é um labirinto de raciocínios contraditórios. Vamos falar sério sobre isso. O cara está pensando, eu vou economizar tempo. Não, cara. Se você há de chegar em casa numa certa hora, você há de chegar em casa à mesma hora se você atravessar o campo e for pela estrada. Você não pensou um pouco mais a fundo esse negócio, não, cara? A quantidade de gasolina que você vai gastar, se você usar o atalho, vai ser o mesmo que se você usar a estrada. E não somente isso, se ficaram marcas das rodas do carro no campo, aquele campo assim, pasto macio ali, e ficaram aquelas marcas, então, se você tivesse pegado a estrada, aquelas mesmas marcas teriam ficado no campo. E não somente isso, a poeira que seu carro pegou, indo pelo chão lá, em vez do asfalto, aquela poeira também, as mesmas partículas de poeira estariam no seu carro do mesmo jeito se você tivesse ido pela estrada. E, aliás, o inseto que espatifou no para-brisa do seu carro, aquele mesmo inseto estaria morto naquele mesmo lugar do para-brisa se você tivesse ido pelo outro lado. E o carro, na hora que ele tivesse quebrado no campo, se você tivesse ido pelo asfalto, ele teria ficado agarrado no mesmo lugar no meio do campo. Lerdão, gente, fala sério, esse tipo de coisa é coisa de gente que não pensa nada a fundo e se acha assim, capacitado de discutir coisas de nível filosófico. Isso é asneira, gente, asneira mesmo. E logo você percebe o absurdo desse ponto de vista. E nenhum fatalista é consistente. Na verdade, o cara que usa desse tipo de argumento, ele faz isso de forma seletiva, porque na verdade ele só gosta dessas ideias. O que será, será. O que será, será. Por isso não vou me esforçar. Ele faz isso de forma seletiva, como desculpa, para fazer coisas que são da responsabilidade dele, que ele não tem vontade de fazer. O cara diz, se Deus quiser me converter um dia, então eu vou converter um dia. Mas assim, enquanto Deus não fizer alguma coisa, eu não vou converter, porque depende de Deus. Sem vergonha. Não quer converter. Vai querer jogar culpa em Deus? O outro, eu não vou dar dinheiro para missões, porque se os pagãos forem ser salvos em uma parte do mundo onde ninguém levou o evangelho, Deus irá salvá-los o dia que Deus quiser e como Ele quiser. Você está querendo ficar com o seu dinheiro, você não está querendo ajudar ninguém. Egoístas. Sem vergonha. Gente, isso é um negócio tão idiota. Sério. Se o cara tem uma lareira na casa dele e tem madeira lá e está queimando, o fogo está lá iluminando, beleza. E está esquentando o ambiente. O cara chegando perto da lareira, dá um escorregão e cai de um jeito que o pé dele cai lá no fogo. Aí ele para lá, o pé dentro do fogo, começa a discutir. Se meu pé hoje há de queimar, se vai doer ou não, se eu puxar o pé para fora ou não puxar o pé para fora, de todo jeito irá queimar e doer o tanto que for queimar e doer. Então ele fica discutindo isso. Ele puxa na hora, porque ele sabe, se eu não puxar meu pé, o negócio vai ficar cada vez pior. O estrago vai ser muito triste e eu vou ser prejudicado. Ele arranca o pé na hora. É só quando ele acha assim, não estou afim, aí ele vem com essa argumentação. Porque Deus é soberano, então assim Gente, isso é safadeza, é o que é. Então a gente tem que chamar isso pelo que é. E uma pessoa também que começa a agir dessa maneira, tem que ser confrontada com a sua hipocrisia. Isso é hipocrisia. Quando uma pessoa acha que uma coisa é importante para ela corre atrás. E se você não acha a sua salvação importante, nem a salvação dos outros, não disfarce sua indiferença pecaminosa com uma fachada de sofisticação doutrinária. Deus conhece seu coração maligno. Agora, você vai dizer, mas espera aí, não existe base bíblica nenhuma para o fatalismo, não? Porque eu já li umas coisas na Bíblia, que são assim, o negócio é fatalista. Vamos olhar os versos que as pessoas usam? Salmo 127, verso 1 e 2. A Bíblia diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá, enquanto dormem. Coisa interessante isso aqui. Olha só. Fatalismo na Bíblia! Não, vem não. Note que o texto diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam.
Mas o texto não diz que se o Senhor edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Você notou isso? E isso é muito diferente. Vou te dar um exemplo. Teve gente que resolveu, vamos construir uma torre que vai até o céu. Babel. E eles trabalharam. Se o Senhor não edificar, adianta nada. Deus foi lá, confundiu as línguas, chegou em algum lugar aquele projeto? Nunca foi concluído. Ok? Se o Senhor não edificar, e você está tentando edificar, vai ser em vão. Mas a Bíblia, como eu disse, ela não diz que se o Senhor de fato estiver edificando a casa, aqueles que trabalham edificando fazem isso em vão. Quantas casas até hoje no mundo foram de fato o plano de Deus que fossem construídas? É só constatar quantas já foram construídas. Você me dá um número exato, eu não sei de cabeça não. Mas alguma delas aconteceu sem alguém edificar? Alguma? Nenhuma. Absolutamente. E quando Jerusalém era para ser reedificada, e isso era objeto de profecia, era declarado que Jerusalém seria reedificada. Está lá em Isaías, seus muros serão edificados. Aí você diz, ótimo, então está predeterminado por Deus. Aí ninguém precisa fazer nada, né? Porque vai ser edificado. Eu ajudando ou não, outro ajudando ou não. Se Deus edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Não, isso não está na Bíblia. E olha em Neemias, capítulo 4. Eles tentando edificar os muros, o pessoal ali começou a fazer oposição, ameaçando de atacar. O verso 16 diz, daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e coraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das suas mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Se você vê lá no horizonte pintando uma tropa vindo, você toca essa trombeta para todo mundo se preparar para defender. Agora vamos lá, esse pessoal que estava no Salmo 127, pode crer. Eles acreditavam que se o Senhor não edificar, não será edificado. E eles estavam lá edificando. Eles sabiam que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E eles estavam com sentinela, eles estavam vigiando. E eles estavam com espadas para defender. Porque eles sabiam que, olha, se Deus não abençoar seus projetos, eles não vão para lugar nenhum. Mas se você não realizar nenhum projeto, aquele projeto também não irá para lugar nenhum. Agora a questão é, a gente tem que sempre alinhar os nossos projetos com os projetos na verdade de Deus. E então nós podemos realmente orar, Senhor Deus, abençoe as obras de nossas mãos, os projetos de nossas mãos. E o evangelismo? Será que a gente deve ter uma atitude do evangelismo que é tipo assim, se alguém quiser saber, se quiser saber, eu não vou me envolver com isso não, porque eu aprendi que o número das pessoas que vão ser salvas já foi determinado por Deus de uma maneira que não pode ser alterado nem para mais nem para menos. Eu sou calvinista, então eu não vou ajudar a fazer nada de evangelismo não vou não. Aí você vai descobrir que você é um zero à esquerda, sabe? Quando William Carey, que saiu como missionário para a Índia, propôs que fizesse uma sociedade missionária para levar missões para a Índia, que precisava de missões. Uma pessoa falou isso, dizem, isso é um relato assim, com muita confiabilidade. Uma pessoa disse para ele, sente jovem, você é um entusiasta. O dia que Deus quiser salvar os perdidos, Ele o fará, sem a sua ajuda nem a minha. Bem, na verdade, o dia que chegou que Deus queria salvar pessoas lá na Índia, Ele não fez sem a ajuda do William Carey. Ele usou o William Carey, teve gente lá que foi salva por meio dele, diretamente como evangelista, indiretamente pelo trabalho de tradução que ele fez, e Deus já ganhou muita gente na Índia, sabe? Agora, que foi sem a ajuda daquele cara, isso é verdade. Isso ele falou com verdade. Se ele tivesse parado só isso, no dia que Deus quiser salvar os perdidos, fará sem a minha ajuda, aí ele tinha falado verdade. É ridículo isso. Você vê como que isso é absurdo? O apóstolo Paulo tinha uma atitude de complacência. Olha o que o apóstolo Paulo diz. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 19. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Como é que é, Paulo? A fim de ganhar o maior número possível. Você não crê em eleição, não? Você precisa conversar com um cara que escreveu Romanos 9. Gente, dá licença. O apóstolo Paulo está aqui falando, se eu me empenhar e evangelizar e pregar, pessoas serão salvas que não serão salvas se eu não fizer nada. É isso que significa esse verso aqui. Se a sua teologia não incorpora isso, você tem uma teologia
ruim que não é bíblica. Dizer, então não faz diferença evangelizar, pregar, missionário. Não faz sim. Esse é o meio decretado por Deus? Esse é o meio. Então esse meio tem que ser empregado. Como ouvirão, senão há quem pregue? O apóstolo Paulo vivia nessa consideração. O apóstolo Paulo passava muito perrengue, gente. Ele levou aí chicotada nas costas, paulada nas costas, cadeias. Aquelas cadeias era coisa muito desconfortável. Eles colocavam a pessoa sentada de um jeito que não conseguia nem mexer direito e ficava lá, passava a noite. Pô, que coisa sofrida. Paulo passou fome, dificuldades, foi apedrejado. O apóstolo Paulo, sabe o que ele diz em tudo isso aí? 2 Timóteo 2,10, ele fala, isso é bem no final da vida dele, olha só. Por esta razão, tudo suporto. Você diz, qual razão, Paulo? Me fala, qual razão? Ok? Por esta razão tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação. Já pensou? Paulo fala, se eu não for pregar, eles não serão salvos. Então eu enfrento essa parada. Em Atos 18, o Senhor Jesus falou com Paulo, numa visão de noite, e disse para ele, fala e não te cales, porquanto eu tenho muita gente nessa cidade. Que coisa interessante, não é? Essas pessoas que Jesus fala, eu tenho muita gente, não eram crentes ainda, mas já eram de Deus. Nos planos de Deus já eram eleitos, não eram crentes, mas eram eleitos. Então crentes é uma questão de tempo, Deus fará isso acontecer. E ele diz, então você fala, você não se cale, porque tem gente para ser salva. E quando você entende isso, gente, você entende que eu não estou no mundo aqui por acaso. Se eu ainda estou vivo, Deus não me levou embora para o céu, é porque eu tenho uma missão. De alguma maneira, sabe o que eu estou fazendo aqui? Sabe o que é o papel da igreja? É ser luz no mundo para que os homens vejam e glorifiquem ao Pai. Quer dizer, eu sou uma peça num conjunto de uma engrenagem que está trazendo gente para Cristo, um atrás do outro, e eu posso ser uma parte disso. Eu quero ser parte disso. Então, para isso aí, eu me esforço, eu me empenho, eu falo, eu não calo, e se for o caso, eu sofro. Vamos lá, encaro, eu quero fazer isso. E é assim que Deus faz a obra acontecer. Gente, isso é uma coisa assim tão profunda, tão profunda. As pessoas que querem alegar essa questão de que as coisas são fatalistas, se uma coisa já está determinada, então os meios não fazem diferença, elas ignoram a Bíblia em grande medida. Lembra que Mateus 26, verso 53, o que Jesus Cristo falou, quando Pedro tentou defender Jesus, tipo assim, não vai prender esse homem não, pegou a espada lá e foi para cima do pessoal. Jesus falou, acaso pensas que não posso rogar meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? E aí olha o que Jesus fala, como, pois, se cumpririam as escrituras segundo as quais assim deve suceder? Uau! Os meios são necessários, não é? Já estava predito que Jesus Cristo seria o Salvador? Já tinha gente no céu. Onde estava Abraão? Onde estava Davi? Onde estava Isaías? No céu, comprados pelo sangue de Cristo. Não tinha ainda sido pago o pagamento. Eles foram para o céu no crédito, né? A conta veio depois. O dia que Jesus Cristo morreu na cruz, ele pagou a conta deles e a nossa, que viemos a mais tarde crer, não é? Bem, se já estava determinado que tais e tais pessoas seriam salvas, uma boa leva já estava no céu, então como que Jesus tem que dizer, mas eu tenho que ir para a cruz? Porque a cruz era o meio, assim como o evangelismo é o meio, assim como o eleito se converter é o meio. Então, quando Jesus diz como, pois, se cumpririam as escrituras, o que Jesus está realmente afirmando é que, se naquela altura ele disse, olha, pensando bem, estou fora, anjos, socorro, e os anjos viessem, as profecias não se cumpririam. Não seria aquela coisa que diz, não, o que está escrito, de um jeito ou de outro se cumpre. Não, só tem um jeito pelo qual se cumpre, no jeito predeterminado. O meio que foi estabelecido desde lá de trás, porque Deus não só falou, tal destino vai acontecer, o meio a gente vê depois. Se esse falhar, acontece outro. Isso não é bíblico, isso não é bíblico. Deixa-me concluir, tratando de uma última passagem, onde pessoas acham que, Daniel, mas é bíblico sim, você está esquecendo uma passagem, não estou não, ela está aqui na minha anotação, na sua aí também. Olha comigo Esther capítulo 4, Esther 4 verso 14, Mordecai falando para Esther sobre a necessidade de intervir e falar alguma coisa com o rei Assuero e tal, porque se de todo te calares agora,
De outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal conjuntura como esta é que fosse levada a rainha. Aí o fatalista fica doido. Ele pega o texto e fala assim, aqui ó. Se Esther se calasse, de outra parte se levantaria um socorro. Tá vendo? Faz diferença Esther não. Faz diferença Moisés e Arão. Faz diferença nada. Não faz diferença se eu for pregar. Se Deus tem um plano de salvar alguém, ele dá um jeito. Ok. Vamos pensar um pouco nisso. O caso lá de Mordecai, ele sabia lá se era plano de Deus usar Esther como meio? Tinha uma profecia na Bíblia falando sobre isso, sobre Esther por nome? Tinha isso? Tinha nada. Mas tinha sim profecias do tipo, da linhagem de Abraão viria um Salvador, e da linhagem de Davi viria um Salvador, e todas as famílias da terra seriam abençoadas naquele que viria. Isso ele sabia. Então agora tem um carinha chamado Amã que resolve, eu vou acabar com essa raça, eu vou acabar com todo mundo, vou acabar com os judeus, não vai ter mais esse povo. Agora, Mordecai conhece de Bíblia para saber, isso não vai acontecer. Deus tem um plano para o nosso povo, e esse homem não vai conseguir desandar os planos de Deus não. Então, Deus vai livrar a gente. Isso ele sabia, Deus vai livrar. Esther é o meio, isso ele não sabia. De modo que o que ele estava afirmando não é que a Esther não faz diferença, se ela foi a pessoa escolhida por Deus, ela pode dar para trás e ainda está tudo certo, porque Deus aí acha um plano B. Gente, Deus nunca trabalha com um plano B. A questão é que Mordecai não sabe se ela é o meio, é só isso. Agora, aí que está aquela questão, ele não isenta a responsabilidade humana, porque ele diz, agora, se você não fizer a coisa certa de se fazer, vai ter consequências para você e sua família. E aí ele contempla uma coisa, e o final do verso é interessante, e quem sabe, se para tal conjuntura como esta não fosse levada a rainha. Uau, que declaração, ele está dizendo, olha, eu não sei qual que é o meio, Deus tem um meio, ele só tem um plano, ele não tem um plano B caso o plano A não dê certo. Mas pode muito bem ser que o plano A seja usar você. O único plano, né? Não é plano nem A, é o plano único, seja usar você. Quem sabe você não virou rainha exatamente por uma ocasião como essa? E não é que foi? E foi. Deus colocou ela naquela posição para ser usada. Agora, hoje nós sabemos isso. Na hora que Mordecai fala isso, ele não sabia. Mas como nós sabemos isso hoje, você sabe o que pode realmente ser legitimamente dito? Se Esther não tivesse feito o seu papel, aquele livramento não teria acontecido. Não tinha uma forma alternativa de livrar o povo na mente de Deus, caso Esther falhasse. Estava realmente dependendo da sua atuação. Sabe o que isso significa? Você está aqui no mundo com um propósito. Se você, como cristão, fizer a coisa certa, apoiar uma igreja séria, uma igreja bíblica, no meio dessa confusão de igreja dando escândalo e mau testemunho, afastando as pessoas do cristianismo, mas se você ajudar uma igreja verdadeira, vigorar no mundo e pessoas vierem a conhecer, poxa, tem gente que é cristão e é gente séria, e ali eles falam a verdade, eles seguem a Bíblia mesmo, e eles são gente coerente, de caráter. Eu sei porque eu conheço essa pessoa aqui da igreja, olha que vida exemplar. Você vai fazendo isso, vai sendo essa bênção no mundo, e você sabe o que você vai descobrir? Vai ter gente que foi salva por toda a eternidade, por causa do que você fez, causa, consequência, absolutamente, e você foi o instrumento, você foi usado por Deus, e a sua vida faz diferença, e você tem a oportunidade de ajudar em outras áreas aí. Pense nisso, quem sabe, para tal conjuntura como esta, você foi colocado hoje aqui em João Boulevard, com a oportunidade de ser um instrumento para a salvação de almas. Vamos fazer uma oração.